Todos os irmãos que estão nos visitando, vejo que tem várias pessoas aqui nos visitando hoje. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. E qualquer coisa que você precisar, nos procure, que nós vamos então direcionar a você. Não saia daqui sem todas as informações que você precisa. Nós não somos uma igreja apenas para você passar e vir visitar. Nós somos uma família que queremos te amar e uma família que queremos que você venha pertencer a ela. Amém ou não amém? Amém, irmãos? Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Deus me deu essa palavra essa semana. Sou muito feliz que de manhã tivemos um resultado muito produtivo no culto, muito abençoado no culto. As pessoas saíram muito tocadas porque Ele realmente é o Deus da provisão. 1 Reis 17, 1. Fique com a sua Bíblia aberta. Não feche ela, nós vamos passar também no multimídia. Se você não tem a sua Bíblia, não tem problema, você acompanha conosco pelo multimídia. Diz assim, 1 Reis 17, 1. Ora, Elias o tisbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deixe sua Bíblia marcada. Pai, eu te peço que o Senhor revele essa palavra no meu coração, no coração de cada um desses irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Olhe para cá, preste bastante atenção, quero ser bem objetivo, bem rápido. Deus tem nos trazido assim uma direção onde as mensagens ser mais curta e mais objetiva, ok? E nós já estamos entrando nesse propósito. A Bíblia nos ensina que Elias, ele deu uma palavra para um reinado. E quando Elias deu uma palavra para esse reinado, o rei então amedrontou ele. E quando ele foi amedrontado, Deus deu uma direção para ele. Porque Deus, ele é um Deus de provisão. Deus nunca vai deixar você na mão. Deus sempre vai trazer a provisão para a sua vida. O homem de Deus, a mulher de Deus, não vai ficar na luta, não vai ficar em uma situação precária, porque Deus supre a nossa necessidade. Ele é o Deus que traz então a provisão para a minha vida e para a sua vida. Diga comigo, Deus é um Deus de provisão. Vamos para o versículo 2 em diante, que diz assim: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: sai daqui, vai para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para o alimentar lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Dá uma pausa aí, presta atenção. Deus, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que quando não tem pessoas perto de nós para nos ajudar, Deus envia corvos para nos ajudar. Elias então recebeu a direção de Deus para ir para um riacho. E lá então, Deus prometeu para ele: Elias, você vai beber da água do riacho. A água não vai faltar. Sede você não vai passar. E eu todo dia, de manhã e à tarde, eu vou mandar então corvo te levar pão e comida. Olha que coisa linda. Pense comigo. Corvo, ele é então carnívoro. O corvo poderia ir lá e comer aquela carne, mas ele não fazia. Ele levava todos os dias uma carne fresquinha, de manhã e à tarde para Elias. Levava o pão de manhã e à tarde para Elias. E Elias então chegava e bebia a água então do ribeiro. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Você, se ficar na palavra do Senhor,
se ficar na palavra do Senhor. Não saia dela nem da direita e nem para a esquerda. Fique na palavra. Com certeza Deus vai prover tudo aquilo que você necessita. Indiferente da forma que Ele usar, indiferente da forma que Ele então realizar, mas você será suprido das suas necessidades. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém? Versículo de número 7. Algum tempo depois, o riacho, o que aconteceu? Por falta. E aí vem a pergunta que eu quero fazer para você, muito especial, que talvez é a chave dessa mensagem nossa. O que você faz quando a provisão que está diante dos seus olhos começa a acabar? Você se desespera? Elias estava bebendo água do riacho. Só que o riacho, então, estava se acabando. E ele olha, hoje ele bebe um pouquinho, à tarde ele bebe mais um pouquinho, amanhã ele vai ver, tem só aquele fiozinho. Aí no outro dia ele toma, ele vai vendo que cada dia que passa, vai ficando mais escassa a água. A ponto dele então, talvez, quero aqui então fazer aqui uma ilustração para você, a ponto de talvez para ele poder pegar uma caneca de água, ele ter que fazer um buraco então, para encher um pouquinho para ele poder pegar a caneca. A hora que a provisão que você está acostumado a viver começa a acabar, como é que você reage? Eu tinha um dinheiro no banco, pastor, e eu fui pegando desse dinheiro, pegando desse dinheiro, pegando desse dinheiro, pegando desse dinheiro, e já está acabando, e eu estou com medo. Pastor, estou trabalhando em uma empresa, que essa empresa então estava muito bem, e de repente está mandando funcionário embora, está mandando funcionário embora, está mandando funcionário embora, está mandando funcionário embora. Pastor, eu fui dispensado e recebi o primeiro, o segundo, o terceiro mês de seguro-desemprego, o meu seguro-desemprego já está acabando. Pastor, eu olho para a minha dispensa, para o meu armário, para a minha geladeira, e eu vejo cada dia que passa um pacotinho sumir, um pacotinho acabar, umas coisinhas então acabar, e as coisas então minguando na minha dispensa. Eu olho para o meu carro, pastor, e eu não consigo mais trocar de carro, porque o meu dinheiro acabou, eu não consigo mais avançar, e meu carro está definhando, e a ponto de eu ter que parar então ele e deixar ele perto. Eu estou olhando então para o meu casamento, pastor, e meu casamento está acabando. Eu estou percebendo que cada dia que passa tem sido menos amor, tem sido menos esperança, tem sido menos expectativa, tem sido menos, pastor, as coisas estão acabando. Pastor, eu tenho então, eu faço parte de um departamento, eu cuido de um grupo, e eu estou vendo então uma pessoa que para, outra pessoa que para, outra pessoa que para. Pastor, a provisão está acabando, pastor. Pastor, parece que eu venho então na igreja, parece que aquele amor, parece que aquela graça que estava então chegando na minha vida está acabando. O que você faz? Como você reage quando a provisão que você está acostumado a viver começa a acabar? É a pergunta que eu quero fazer para você. O segredo para tudo isso é confiar. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga assim: o segredo é confiar. Quando a provisão que Deus te prometeu começou a demonstrar sinal que está acabando, é porque a nova provisão está chegando. Fique tranquilo, mesmo que Deus tenha que fazer algo diferente, e Deus te dá uma direção meia louca, meia maluca, o segredo é confiar. Olha o que Deus fala, versículo 9: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva, diga comigo, uma viúva, aleluia, daquele lugar que lhe forneça comida. Irmãos, olha o que Deus fala para Elias fazer. Elias está acabando então a água do riacho. Você vai então até a cidade de Sarepta, e a hora que você estiver chegando lá,
eu já preparei uma viúva. E essa viúva vai cuidar de você. As pessoas têm um pensamento diferente. Não poderia ser assim, Deus falando assim, ó, Elias, vai, que eu preparei um milionário para cuidar de você. Sim ou não? Eu preparei lá um usineiro. Você vai morar na casa do usineiro. Na casa da viúva. Viúva que não tinha praticamente nada. Deus nos conduz a pontos em nossa vida para nos fortalecer e para nos treinar. Olha o que então, a viúva era mais necessário Elias ajudar ela do que ela ajudar Elias. Mas quando Deus fala, você obedece. Como diz então até aquela frase que eu nem sei mais quem falou, que tanta gente falou ela. Manda quem pode. Fala para o seu irmão aí, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Diga para ele ou para ela, se Deus mandar, faça, mesmo se for parecido loucura. Ou se parecer loucura, né? Fale da forma que você achar que deve falar aí. Versículo de número 10, vamos lá? Ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou quem? Uma viúva, que estava colhendo gravetos. Ele então a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água para eu beber numa jarra? Enquanto ela ia buscar água, ele então gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo amor do Senhor, olha o que a mulher falou. O teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa jarra e um punhado de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois... O profeta chega nela, ela fala, eu não tenho, só tenho um pouquinho. Aqui eu quero falar com você sobre expectativa. Preste atenção como estava a expectativa desta mulher. A Bíblia diz que ela estava esperando a morte. A Bíblia diz que ela só estava esperando a morte chegar, porque a ideia dela era fazer um pouquinho usar aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, fazer um bolo, comer e morrer, junto com seu filho. Preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Como está a sua expectativa de vida? Como está a sua expectativa no seu trabalho? Como está a sua expectativa na sua empresa? Como está a sua expectativa na sua família? Como está a sua expectativa no seu ministério? As expectativas nos fazem conquistar. Aquela mulher, ela tinha muito. E eu quero te mostrar para você que ela tinha muito. A Bíblia diz que ela tinha farinha. Diga comigo, ela tinha farinha. Diga comigo, ela tinha azeite. Diga comigo, ela tinha saúde. Diga comigo, ela tinha filho. Diga comigo, ela tinha uma casa. Mas ela achava que não tinha nada. Diga comigo, ela achava que não tinha mais nada. Talvez você, com tamanha luta, com tamanha adversidade, com tamanhos problemas que têm chego para a sua existência, talvez você está olhando para os lados e você já não está conseguindo mais achar. Talvez você já não tenha mais expectativa. Você olha e fala assim, eu não tenho mais nada. Talvez você olhe para o seu casamento e fala assim, eu não tenho mais nada, não tenho mais amor, não existe mais amor. Talvez você olhe para os seus filhos e fala assim, já não tem mais nada, meus filhos já não vai dar mais em nada. Talvez você olhe para os seus pais, talvez você olhe para os ministérios, talvez você olhe então para essa igreja, talvez você entrou e falou assim, ixi, olha, a expectativa do meu coração já acabou. Quando acaba a expectativa, acaba tudo. A expectativa gera milagre. A expectativa gera transformação. A expectativa gera uma vida e uma vida em abundância. E olha o que esse profeta então disse para ela. A expectativa dessa mulher era essa. Já tinha acabado.
1 Reis, capítulo 17, verso 13, diz assim: Elias, porém, lhe disse, não tenha... Novamente, Elias lhe disse, não tenha... Levanta a sua mão assim, bem alta assim. Eu não sei qual é a expectativa que você chegou aqui nesse lugar, nessa noite. Mas eu quero te dizer e liberar uma palavra sobre a sua vida. Não tenha medo. Vou repetir. Não tenha medo. Talvez o inimigo tenha colocado então algo diferente no seu coração. A palavra do Senhor para a sua vida é: não tenha medo. Não tenha medo. Olha para o seu irmão e diga: não tenha medo. Presta atenção, o medo é a consequência dos problemas em nossa vida. Jó disse assim: o que eu temia me aconteceu. Se você ficar com medo, você vai atrair o ponto negativo para a sua vida e vai acontecer então tragédias em você. Mas se você crer, se você acreditar de todo o seu coração, a vitória é sua e é certa em Cristo Senhor. Quem tem sido os seus conselheiros? Você tem ouvido quem? Porque a voz do medo chega todo dia na nossa vida, no nosso ouvido. Todos os dias a voz do medo chega, sim ou não? Ele vem como um furacão para nos parar. Mas quando nós nos levantamos e dizemos assim: maior é o que está em mim, pronto, o medo para. Medo dá, mas passa. Sensação de medo chega, mas passa. E eu quero te dizer: não tenha medo. Pastor, mas como que teve essa história mudada dessa mulher? A palavra de um profeta. A palavra de um profeta mudou a história daquela mulher. As provisões de Deus em nossa vida. Verso 13, vamos lá. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disser, o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Até acabar essa provisão, mulher, a hora que ela estiver acabando, é porque a outra já vai estar chegando. Essa farinha, esse azeite só vai começar a minguar na sua casa a hora que a chuva chegar, que vai fazer então produzir aquilo que você precisa. Presta atenção, queridos. Aqui eu quero então trazer um ensinamento que muitas pessoas têm errado hoje em dia. As pessoas, e talvez você deve ter ouvido isso já um monte de vezes: eu vou lá na igreja ouvir um comedor de feijão que nem eu vou lá então fazer aquilo lá com aquele povo lá. As pessoas têm perdido o respeito e o crédito pelos profetas. Mas o profeta, direcionado por Deus, uma palavra dele muda a nossa geografia. Vou repetir. A palavra do profeta direcionada por Deus muda completamente a nossa geografia. Não caia no ouvido na palavra que as pessoas têm dito, que algumas pessoas têm dito por aí. Ah, eu acompanho o pastor fulano de tal. Ah, eu acompanho... Não tem nada de errado você acompanhar um pastor ou outro na internet. Nada a ver, não tem nenhum problema de você fazer isso daí, mas você precisa ter um profeta. Profeta que te libera a sua bênção, que abençoe então a sua vida, que declare então sobre você. E essa pessoa que você decidir então caminhar, você então honre e respeite, porque a Bíblia diz que aquela mulher, ela primeiro recebeu a direção: faça para o profeta. Você quer ter a bênção de Deus na sua vida? Honre, respeite, viva uma vida abundante. Nós de tempo em tempo nós recebemos, eu não gosto de falar muito essas coisas assim no altar, porque parece que eu estou querendo que você faça algo para mim, mas não é isso. Eu estou querendo que você seja abençoado.
De tempo em tempo nós recebemos coisas em casa e as pessoas nos dão as coisas e etc e tal. E eu tenho certeza que quando aquela pessoa então faz aquilo, Deus já liberou sobre ela já a bênção, essa bênção, né? Que a farinha e o azeite nunca mais vai acabar. Eu tenho certeza. Porque é a palavra do Senhor. A palavra de um profeta muda. Eu não sei como você está hoje, mas o Senhor ele diz: obedeça, não tenha medo, caminhe e você viverá então as recompensas que eu tenho para a sua vida. A sua farinha não vai acabar, o seu azeite não vai acabar até chegar outra provisão na sua vida, porque Deus, ele sempre trabalha com provisões. Verso de número 15. Ela foi e fez como? Conforme Elias lhe dissera. Não adianta você vir aqui no culto de domingo, ouvir uma palavra direcionada e amanhã na segunda você fazer tudo errado e querer receber as bênçãos. Você precisa fazer conforme a palavra do Senhor através do servo de Deus. Preste atenção no que eu vou te dar uma chave para a sua vida agora. Deus sempre vai abençoar a sua vida. Vou repetir. Deus sempre vai abençoar a sua vida. Mas Deus sempre vai usar alguém para abençoar a sua vida. Vai ser através da vida de alguém. Deus fala através da vida de um profeta. Deus abençoa através da vida de um homem e de uma mulher de Deus. É assim que Deus age. A Bíblia diz que aquela mulher fez conforme a palavra de Elias. E aconteceu que durou todos os dias para Elias e para a mulher da sua família e a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra que o Senhor proferia por Elias. Amados, há um projeto de Deus na sua vida. Há um plano perfeito de Deus na sua vida. Mas você precisa cumprir sua parte. Você não pode apenas querer que Ele faça se você não fizer aquilo que lhe cabe. Nessa noite nós estamos falando sobre provisão. E eu creio que Deus é um Deus de provisão. Eu creio que Deus é um Deus que abençoa a vida dos seus filhos e filhas. Mas eu creio que Deus, ele sempre trabalha com um princípio. E quando eu obedeço o princípio, a colheita chega para a minha vida. Se eu não cumpro o princípio, a colheita não chega para a minha vida. Então passe a viver os princípios, passe a usufruir dos princípios, praticar os princípios para você ter então as bênçãos de Deus através desses princípios. Queridos, Deus quer abençoar tanto você. Deus quer abençoar tanto a sua vida. Mas não deixe seu coração ser envenenado. Não deixe a sua mente ser envenenada. Olhe para o alto, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor, o autor e consumador da tua fé, e saiba que o medo não pode fazer parte da sua existência. Há uma promessa de Deus chegando para você. A promessa de Deus irá se cumprir sobre a sua vida. A provisão de Deus, ela sempre chega. O povo do Egito, então, quando estava caminhando, Deus mandava o maná, Deus mandava a codorniza, Deus levantava a coluna de fogo de noite, Deus trazia a nuvem, então, durante o dia, e protegia ao povo. Deus é um Deus de provisão. Deus, ele é um Deus que traz, então, as coisas para nós. Quando, então, Abraão vai, então, para sacrificar Isaque, e o filho, então, olha para o pai e diz assim: pai, cadê o cordeiro? Abraão disse assim: filho, o cordeiro Deus proverá. Fique tranquilo, vamos fazer a nossa parte, o resto é dele, o restante é ele. Faça a sua parte, que o restante é com ele. E ele não erra, ele sempre abençoa, ele sempre direciona, ele sempre vai te fazer um grande milagre sobre a sua vida, aleluia. Obedeça a voz do profeta e tenha provisão para a sua vida. Salmo 132, 15 e 16, olha o que diz esse texto, acompanhe comigo. Abençoarei esse lugar, com os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria.
Deus quer abençoar o seu lugar com grande fartura. Deus quer abençoar a sua vida com grande fartura. Você quer receber isso? Levante a sua mão direita assim, ó. Deus quer abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família com grande fartura. E a Bíblia diz assim que os fiéis celebrarão com grande alegria. Se você está sendo fiel, que está caminhando na presença do Senhor, você vai colher, você vai receber, você vai acontecer com você. Deus não vai te deixar você desamparado, amados. Salmo 34:8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. O que é provar? Vou provar a água. Quando você vai fazer então aquele arroz, frita então o alho, frita então a cebola, coloca então a água, coloca então ali, começa a refogar o arroz, você coloca então a água. A hora que a água está ali, pegou aquele gosto ali, o que você faz? Você cata um pouquinho, você cata a colher, coloca assim na mão, você faz assim, e aí você prova se o sabor está bom. Mas para você saber, você precisa. Como você vai ter se você não quer provar? Prove aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Prove, desfrute. Quero te dizer que Deus quer te levar você mais longe do que você está indo. Deus quer fazer com que você cresça e suba mais alto do que você está, em todos os sentidos, em todos os patamares sobre a sua vida. Mas você precisa provar. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Ainda no começo do culto eu estava brincando com a Ju ali, e a Ju estava, sorrindo, né? A Ju sorri, né? Ela é uma risada pura, né? O André ali, ela ali é uma benção. E eu estava dizendo para ela que o sorriso impede que você crie rugas. Eu já vi um monte de irmã fazer assim. Tem gente que você olha e está... Sai para lá, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha para o seu irmão e veja se ele está sorrindo ou se ele está triste. Como é feliz o homem que nele se refugia. Eu sou um cara feliz. Eu sou um homem feliz. Você é uma pessoa feliz? De verdade? De verdade? Dá um sorriso então para esse irmão que está do teu lado, bem assim, bem legal mesmo assim. Aí. Então o homem que se refugia no Senhor, ele é feliz. Tema o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar por necessidade e fome, mas os que o buscam, o Senhor, de nada tem falta. Os leões podem ter fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. O que você está buscando aqui? O que você está aqui hoje fazendo? Buscando ao Senhor. Então, de nada você terá falta. Vou repetir. De nada você terá falta. Vou fazer que nem o pastor Luciomar, né? Luciomar, ele fala por partes, né? Então, primeiro aqui, ó. De nada vos terá falta. Vou lá naquele lado ali agora. De nada os terá falta. Mais fraco aqui. De nada você terá falta. Vamos lá aqui. Dá o troco, tá? De nada vocês terão falta. Foi melhor, hein? Esse lado aqui agora. De nada vocês terão falta. Para todo o povo do Senhor eu quero dar uma palavra. Aqueles que buscam ao Senhor, de nada terão falta.
Dá uma salva de palmas ao Senhor bem forte. De nada você vai ter falta. Levante as suas mãos assim para o alto, assim. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Não sei qual é o medo, não sei qual é a dificuldade, não sei qual é a situação que está sobre o seu coração, mas Deus não vai deixar faltar nada. Nada, 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 nada. Quando Deus fala nada, é nada. Não é nada. Não vai faltar comida, não vai faltar carne, não vai faltar legumes, não vai faltar então dinheiro para pagar a água, não vai faltar o dinheiro para pagar a força, não vai faltar o dinheiro para gasolina, não vai faltar o dinheiro para o carro, não vai faltar. Porque Deus sempre vai prover a sua vida. Só fique tranquilo. Confie no Senhor e não tenha medo. Domingo passado eu ministrei que o medo afundou a Pedro. Foi o medo. Pedro andou sobre as águas, mas o medo o afundou. Cuidado. Não dê ibope para o medo. Quem é o seu conselheiro? A palavra do Senhor. Eu falei de manhã, eu gosto do Mike Murdock, que o Mike Murdock fala, né? Para a gente beijar a Bíblia. Fala para a gente abraçar a Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, é a palavra infalível do Senhor. Você é o que essa Bíblia aqui, o que essa palavra diz que você é. Você pode o que ela diz que você pode. E você será tudo aquilo que ela prometeu para você. Porque isso daqui não é um livro qualquer, isso aqui é a palavra de Deus. Vivo e eficaz que se renova dia após dia para a sua vida e para a minha vida. Se o diabo vir falar para você, você perdeu, você fala, perdi nada. Não perdi. Eu sou mais que vencedor em Cristo Senhor. Você que perdeu, seu desgraçado. É assim que você tem que falar para ele. Você que perdeu, nem a chave da sua casa você tem, seu infeliz. Nem a chave dele ele tem, nem a chave da casa dele ele tem. E ele fica azucrinando a nossa vida. Não tem família, não tem filho, não tem nada. E fica azucrinando nós. Não tem mulher. E você sabe que é bom demais trem. Ele fica louco. Não pode comer, não pode ter lazer, não pode fazer nada. O cara fica maluco mesmo. Por isso que o diabo fica assim, doidão desse jeito que ele está, querendo pegar. Aí ele pega um, chacoalha, pega o outro, chacoalha, pega o outro, chacoalha, deixa medo daqui, deixa medo de lá. Mas você tem que ter uma palavra no seu coração. Por isso que você tem que se alimentar. Você tem que estar cheio da palavra do Senhor. Para a hora que ele vir, você começa a lançar palavra sobre ele, lança a palavra sobre ele, lança a palavra sobre ele. E você fala assim, não, meu queridão. Ó, o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre a sua história, sobre a sua família de maneira nenhuma. Porque ele já foi derrotado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele é um perdedor, 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 perdedor. Tinha um louvor que nós cantávamos há muito tempo atrás, né? Que ele era o perdedor. Faz assim, ó. Faz assim, todo mundo junto assim, ó. Perdedor. Tenta entrar num ritmo aí, numa sintonia, vai. E agora Jesus, ó. Vencedor, 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 vencedor. Nosso Jesus é vencedor. Dá uma salva de palmas a Ele. Ele merece. Mateus 14:17 diz assim: eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam-nos aqui para mim. E disse ele, ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando então para o céu, deu graças, o partiu, e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos, e esse então à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços do que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus, então o que Jesus ele fez? Jesus ele chega, anuncia a palavra, uma multidão, 5.000 homens. Precisava dar comida para esse povo. Aí chega então um menino, 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho isso. Jesus disse assim, traga aqui para mim. Aqui está uma revelação linda na minha vida, para a minha vida e para a sua vida. O pouco que você tem
nas suas mãos, pode não dar para fazer muita coisa. Mas quando você pega o pouco que você tem e fala assim: Deus, é contigo agora. Pega da tua mão e passa na mão do Senhor. Pode ficar tranquilo, o milagre vai chegar. Eu quero encerrar aqui dizendo para você a seguinte coisa. Antigamente, eu me lembro que nós íamos no mercado, e eu vou falar algo de mim agora aqui, eu vou abrir meu coração, vou compartilhar com vocês aqui. Nós chegávamos no mercado, nosso dinheiro era muito escasso. Pode subir, Andrezão. E aí, a hora que nós chegávamos no mercado, nós fazíamos a compra. Aí nós chegávamos em casa, nós apresentávamos a Deus, nós orávamos. Deus abençoa, Deus multiplica, Deus faça. E o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais fáceis, e a gente começa a nos esquecer de fazer coisas simples como essa. Você tem pego pouco? Último louvor. Nós vamos, tá? Último louvor. Você tem tido pego pouco que você tem colocado então diante do Senhor? De repente o almoço, Senhor. De repente o seu carro, Senhor. De repente a sua casa, Senhor. De repente a sua despesa, Senhor. O armário, Senhor. A geladeira, Senhor. A conta bancária, Senhor. Ou você tem sido aquelas pessoas que têm reclamado e têm se comparado a algumas pessoas que está melhor do que você? O ser humano, ele tem uma grande dificuldade. O ser humano, ele vive de comparações. Nós nos comparamos. Nós estamos bem? Mas para mim saber se eu estou bem, eu me comparo com outra pessoa. É sempre assim. O ser humano, ele é dessa forma. O ser humano, ele vive de comparações. Em vez de você se comparar com pessoas que estão à frente de você, por que você não começa a olhar para trás e ver o tanto de gente que está para trás de você? Talvez assim você será muito mais grato pelo aquilo que você tem. Eu fiz uma cirurgia de hérnia, operei num dia, no outro dia estava aqui na igreja. Um dia depois, estava aqui. Um pastor, até aquele pastor do livro Uma Vida Abençoada, fez uma cirurgia de hérnia, deu um problema interno, já fez mais 4 cirurgias, está na UTI. A mesma cirurgia, Francisco, que eu fiz, ele também fez. Se eu me comparar com alguém que nunca fez uma cirurgia de hérnia, eu vou falar assim: Deus não me guardou porque eu tive hérnia. Mas se eu me comparar com aquele outro que já fez mais 4, e se eu for olhar para alguns que já tiveram óbito, eu vou falar assim: Deus fez um grande milagre na minha vida. Quantos estão entendendo? Se você olhar para a sua vida e para a sua casa agora, nesse momento, você vai olhar, se você sair na cidade, você vai ver várias casas lindas e maravilhosas, muito melhores do que a tua e do que a minha. Se você olhar então aí, até mesmo no estacionamento da igreja, você vai ver carros muito melhores do que o seu, talvez você nem tenha, e você vai então se comparar. Mas se você for olhar para trás, você vai ver dezenas e centenas e milhares de pessoas que estão muito mais longe do que você. Então eu entendo isso como a provisão de Deus. Deus está entregando para mim tudo aquilo que eu mereço, da forma que eu mereço, na condição que eu mereço, na porção que eu mereço. Queridos, cada um tem a vida que merece ter. Agradeça por ela. E o grande ponto de uma vida em abundante é quando eu sou grato pelo aquilo que eu tenho. Se Elias tivesse olhado e disse assim: Deus, eu vou ficar então
nesse riacho, tomando água de rio e sendo alimentada de corvo, Deus não tinha então a provisão lá na frente para ele. Se a mulher tivesse olhado e falado assim: eu não vou fazer esse pão para esse profeta, vou fazer e vou comer eu, ela não tinha tido a provisão na sua vida. Se o menininho não tivesse olhado então e dito assim: ó, tá aqui meus 5 pães e os 2 peixinhos, você quer fazer alguma coisa aí? Se ele tivesse comido escondido, o milagre não teria sido contado. Deus está suprindo você. Seja grato. Agradeça pelo que você tem. Agradeça pelo que você é. Agradeça pela vida que você está tendo. E Deus vai te levando degrau após degraus. É assim que Deus faz.